Ricardo, cumprimentando aqui também o amigo membro do Ministério Público. Nós estamos aqui cumprindo a delegação de um ato processual. Nós estamos tratando de um processo de natureza criminal, processo esse que tramita na 98ª Zona Eleitoral, cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Esse processo, como eu disse, de natureza criminal, se iniciou por uma denúncia do Ministério Público em face de 8 pessoas cujos nomes eu vou ler na sequência dos atos. E como o senhor, no momento, se encontra aqui em Brasília, o juiz titular do juízo onde tramita o processo delegou a mim, deprecou, né, na linguagem processual, a prática desse ato que é a oitiva do senhor. Perfeito? Então, dito isso, eu informo para o senhor aqui que a denúncia é uma denúncia do Ministério Público contra as pessoas que eu vou mencionar. Antony William Garotinho Mateus de Oliveira, Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assédio Mateus de Oliveira, Ney Flores Braga, Antônio Carlos Ribeiro da Silva, Suledil Bernardino da Silva, Tiago Soares de Godoy, Antônio Carlos Rodrigues e Fabiano Rosas Alonso. Essa denúncia, senhor Ricardo, ela contém uma série de imputações, imputação de fatos criminosos a essas pessoas, que não é relevante eu apontar individualmente quais são. Nos interessa o exame do fato, ou dos fatos aqui que estão relatados e que dizem respeito à sua participação como testemunha. Nesse intuito, senhor Ricardo, eu vou fazer apenas a menção aos trechos da denúncia, uma denúncia que tem 150 folhas, é uma denúncia longa, mas que os trechos, como eu disse, que envolvem o seu depoimento, são trechos identificáveis, certo? Pontuais. Eu vou mencionar eles agora. Vou mencioná-los. Aqui começa, senhor Ricardo, a denúncia dizendo o seguinte, que em data não precisada, mas pelo menos entre 1º de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2016, período em que a segunda denunciada, Rosinha, ocupou o cargo de prefeita do município de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, os denunciados, que eu mencionei para o senhor o nome, de forma livre, dolosa e consciente, em comunhão de ações e desígnios, valendo-se da máquina administrativa municipal e utilizando-se da sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, menciona-se aqui o endereço, associaram-se em organização criminosa, inclusive com emprego de arma de fogo, de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter direta e indiretamente vantagens financeiras, inclusive sob a forma de doações eleitorais oficiais e oficiosas, para diversos candidatos do grupo político apoiado pelo Partido da República, mediante a prática de vários crimes definidos no Código Penal e também no Código Eleitoral. A denúncia, senhor Ricardo, ela faz menção à utilização de algumas empresas que prestavam serviço à Prefeitura de Campos e que teriam sido utilizadas nesse procedimento para obtenção dessas vantagens que a denúncia imputa oficiais e oficiosas que estão envolvidas na prática desse crime. Cofransa, Construzan, Hidrolumen, Imbeg, Macro e Working. Especificamente ao tema que diz respeito, senhor Ricardo, ao depoimento do senhor, a denúncia faz menção ao seguinte fato. Vou localizá-lo aqui. Pois bem, aqui, ó. Se reportam a um depoimento que o senhor teria prestado na Polícia Federal, no Rio de Janeiro, cujos trechos relevantes eu vou também reler, porque isso interessa a esse depoimento. Desculpe interromper, mas me parece que o verso da Folha 7 também teria relevância. O verso da Folha 7. É o capítulo 1.5 da lavagem de dinheiro. Muito bem. Assim, lavagem de dinheiro.
Menciona aqui, senhor Ricardo, o seguinte, que por volta do mês de agosto de 2014, nessa cidade de Campos dos Goytacazes, os denunciados, de forma livre, dolosa e consciente, participaram da ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes de propina decorrente dos crimes de corrupção ativa e passiva que foram transferidos pela empresa JBS, pertencente à holding JIF, para o grupo político liderado pelo primeiro denunciado, Antony Garotinho, através da empresa Ocean Link. Para alcançar o objetivo e fugir à fiscalização das autoridades, os denunciados simularam a celebração de contrato de prestação de serviço entre a empresa JBS e a empresa Ocean Link Solution Limitada, cujo sócio majoritário era o senhor André Luiz da Silva Rodrigues, o mesmo da empresa Working, que tinha contratos com o município de Campos dos Goytacazes, a fim de que o dinheiro pudesse ser transferido através de instituição bancária, sem transparecer que se tratava de dinheiro ilícito. O dinheiro ilícito era proveniente de propina devida pela JBS ao PT e ao PMDB, em razão de benefícios obtidos junto ao governo federal, como financiamentos concedidos por bancos públicos, como o BNDES, figurando como crimes antecedentes a corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, organização criminosa e crimes contra a ordem tributária que fizeram gerar crédito do PT e do PMDB com a JBS. Ficou acertado entre o PT e o PR Nacional, na pessoa do denunciado Antônio Carlos Rodrigues, que o apoio do PR custaria 20 milhões de reais que seria pago pela JBS. Uma vez recebido o dinheiro, o denunciado Antônio Carlos Rodrigues não contemplou o grupo de Antony Garotinho com nenhum quinhão, o que gerou insatisfação por parte deste último, pressionou o presidente nacional. Após ser pressionado por Antony Garotinho, Antônio Carlos Rodrigues pediu que a JBS conseguisse mais 4 milhões de reais para a campanha de Antony Garotinho ao governo do Estado, isso no ano de 2014, ficando combinado, por fim, o pagamento de mais 3 milhões de reais, dinheiro oriundo de propina, para selar o apoio do Partido da República ao PT e ao PMDB, dinheiro que foi destinado a outra conduta também ilícita para custear despesa do grupo político de Antony Garotinho, sem a devida declaração nem comprovação. O convencimento do senhor André Luiz a aderir à conduta da organização criminosa foi feito, mais uma vez, sob o argumento de que, ajudando o grupo político liderado por Antony Garotinho, o senhor André receberia seus créditos pendentes junto ao município de Campos, com quem sua empresa Working possuía créditos milionários, vencidos e não pagos, além de outros a vencer. Contrário senso, caso não colaborasse, sofreria retaliações quanto ao recebimento de seus créditos legítimos. Para a consecução do crime, Suledil Bernardino, que ocupava o cargo comissionado no município, represou dolosamente os pagamentos devidos à empresa Working, a fim de gerar uma fragilidade econômica na empresa, viabilizando o achaque. Mais à frente, senhor Ricardo, a denúncia, e aí eu vou encerrar a leitura nessa parte, porque é, como eu disse aqui já pela terceira vez afirmo, é onde estão os fatos em relação aos quais diz respeito o seu depoimento. A denúncia relata, ela faz menção ao depoimento que o senhor prestara perante a Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro, em outubro de 2017. E, nesse ponto, a denúncia diz aqui: o depoimento do executivo da JBS, Ricardo Saúde, também confirma toda a trama. Em síntese, narrou que o grupo JIF, ao longo de segundo mandato do governo Lula e do governo Dilma, tinha que pagar propina ao PT e ao PMDB para obter facilidades no governo federal, que nem sempre a propina era paga na hora, acumulando créditos, que em épocas eleitorais a empresa recebia determinações para entrega de dinheiro para financiar campanhas eleitorais diversas, que em 2014 a empresa teria que dar 20 milhões de reais ao PR, Partido da República, para que apoiasse a reeleição de Dilma Rousseff, que passou a tratar então com o presidente nacional do PR, Antônio Carlos Rodrigues, sobre a forma de pagamento, que Antônio Carlos Rodrigues tinha uma planilha com os nomes dos candidatos que seriam beneficiados com o dinheiro, que Antony Garotinho não estava contemplado na referida
planilha, elaborada por Antônio Carlos Rodrigues, que em determinada reunião, Antônio Carlos Rodrigues disse que Antônio Garotinho estava pressionando-o a obter a doação de 4 milhões, que Antônio Carlos Rodrigues pediu a Ricardo Saúde que resolvesse isso com ele, que Antônio Carlos Rodrigues comentou que achava natural que o financiamento da campanha de Antônio Garotinho adviesse da máquina da Prefeitura Municipal de Campos, que Antônio Carlos Rodrigues insistiu com Ricardo Saúde para fazer a doação, no que concordou, estabelecendo o valor de 3 milhões de reais. Que Antônio Carlos Rodrigues se incumbiu de colocar Ricardo Saúde em contato com seu genro, de nome Fabiano Alonso, para operacionalizar o repasse da propina, que o repasse teria sido extraoficial, ou seja, não declarado, que Fabiano Alonso falou com o depoente que se encontrou com o pessoal de Garotinho e que a solução encontrada seria o envio de uma nota fiscal para a empresa, que o depoente discordou que fosse emitida uma única nota fiscal de 3 milhões de reais, que Fabiano Alonso voltou a falar com o Garotinho e retornou dizendo que levou uma bronca de Garotinho, que queria o pagamento de uma só vez e rapidamente, que Fabiano Alonso providenciou o contrato e a nota fiscal, que autorizou a transferência de R$ 2.669.196,16, que as anotações em manuscrito PR Garotinho foram feitas pelo depoente. E aí, concluindo, senhor Ricardo, se menciona aqui que essa transferência teria sido feita através da simulação de um contrato entre a JBS e a empresa Working, cujo sócio, o Ocean Leak, perdão, cujo sócio era a pessoa de André, que eu já mencionei aqui, e que, isso, segundo consta na peça acusatória, a JBS não teria contratado serviço nenhum, tampouco a Ocean teria prestado serviço, que teria servido apenas para maquiar o procedimento de transferência desse montante que foi mencionado aqui. Então, esses são os fatos que a denúncia reporta e que, como eu disse, constam da delegação desse ato processual que nós cumprimos hoje aqui por determinação de Sua Excelência, o juiz deprecante. Em relação a esses fatos, senhor Ricardo, o senhor os confirma? O que o senhor tem a dizer em relação especificamente a isso? Os 5% aí que eu faço parte só. Que eu faço parte, eu confirmo. Essas pessoas que o senhor citou, eu só conheço duas. Quais as que o senhor conhece? O senador Antônio Carlos e o Fabiano. O senhor conhece o Antônio Carlos e o Fabiano. E as tratativas, senhor Ricardo, com o senhor aconteceram da forma como está exposto aqui? Houve esse compromisso de doação? Não, isso como é já de conhecimento nacional já, depois da delação, havia um crédito do PT com a empresa, e esse crédito o PT usava nas eleições, e a princípio ficou para o Partido da República inicialmente 20 milhões, que ele usasse como ele bem entendesse, né? E depois foram mais 20 milhões. No final, se o senhor ver na planilha, acabou um final de 40 milhões. Então, ele distribuía como ele queria, do jeito que ele queria. A gente tinha uma reunião semanal, toda semana ele ia lá, levava os bilhetinhos para mim, nós vamos dar para fulano, para ciclano, para Beltrano. Eu só operacionalizava. Eu pedia a ele que colocasse uma pessoa que eu não queria entrar em contato com os candidatos. A única coisa era essa. E nós aí, pelos tantos, não estava dando mais para dar dinheiro em espécie. Estava muito difícil conseguir o montante que a gente estava precisando. Nós pegamos e estávamos fazendo nota dissimulada. Contratos falsos, coisa para poder pagar. E a empresa repassava para os candidatos. Só que até aí, daí para frente, o mensageiro tinha que trazer a nota pronta para mim, o contrato. Nesse caso específico, eu lembro porque o senador Antônio Carlos ficou umas 3 semanas tentando não dar esse dinheiro, não repassar o dinheiro para o Garotinho, porque a intenção, pelo que eu entendi, era fazer candidato a deputado federal, fazer o máximo de federal possível e não governador. Mas chegou uma hora que teve que dar, eu sei que da gente saiu 3 milhões para ele. Nós tomamos um susto quando o Fabiano chegou lá com um contrato social, não era nem um contrato ainda. Um contrato um valor muito pequeno, para fazer um único pagamento de 3 milhões. Contrato dessa Ocean? Dessa Ocean.
E um contrato desse normalmente lá com a gente, numa empresa, se for fazendo normalmente, é 15 dias um pagamento desse. Né? Porque tem que passar em 4 áreas específicas e mais o compliance. E como não estava passando nada, estava fazendo direto, a gente dava uma canetada e pagava. Mesmo eu lembro desse pagamento, porque mesmo pagamento, quando o Demilton foi fazer, ele falou: Ricardo, o contrato social dessa empresa aqui não tem condição de pagar 6 milhões, não. É muito pequeno. Aí eu lembro que eu voltei e falei: ó, Fabiano, vai lá renegociar com esse cara aqui e tal. Aí teve um incidente lá, alguma coisa, ele voltou. Aí o próprio senador Antônio Carlos voltou e falou: Ricardo, paga isso uma vez, pelo amor de Deus, acaba com isso. Aí eu peguei no mesmo dia, na hora eu autorizei o pagamento, nós pagamos. Até foi uma surpresa para a turma lá, que o dinheiro caiu lá e daí para frente eu não sei mais o que eles fizeram com o dinheiro. Só uma pergunta, senhor Ricardo. O senhor confirma também que a forma como foi operacionada a transferência desse montante foi através dessa empresa Ocean? Foi através da empresa. E que, de fato, foi simulado um negócio porque a JBS não contratou o serviço que está mencionado nesse contrato? De forma alguma. E também não houve prestação de serviço? Eu nunca conversei com uma pessoa da Ocean. Nunca... Eles nunca... Acho impossível eles terem um e-mail sequer de alguém da JBS. Acho muito difícil. Em relação a essas pessoas, se o senhor quiser, eu faço novamente a leitura dos nomes. O senhor mencionou que o senhor teve contato com apenas 2, que seria... O senador Antônio Carlos, o presidente do PR Nacional, e o Fabiano Alonso, que é o genro dele, que era quem ajudava ele a operacionalizar. Não só esse caso, mas vários outros. Com relação às outras pessoas que estão denunciadas aqui, o senhor não teve contato direto em relação a esses fatos? Não? Senhor Ricardo, o Ministério Público que atua junto ao juízo da 98ª Zona Eleitoral encaminhou para cá, juntamente com a carta precatória, um questionário com algumas perguntas. Sim. E eu vou passar a palavra ao promotor de justiça, porque se tratando do Ministério Público, ele vai transmitir essas perguntas e que eventualmente o senhor possa acrescentar alguma coisa que consta. Prazer. Boa tarde, senhor Ricardo. Boa tarde. Eu vou fazer as perguntas e se eventualmente houver necessidade de algum esclarecimento, eu interrompo o senhor. Estou à disposição. Qual cargo ou função o senhor exercia na JIF? Diretor de Relação Institucional. Houve participação da JIF no financiamento de campanhas eleitorais, em especial do PT, Partido dos Trabalhadores, e do PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro? O senhor pode fazer pergunta? Claro. Se a JIF, de alguma forma, auxiliou no financiamento de campanhas do PT e do PMDB? Não. Não? A JIF repassou dinheiro a esses partidos de forma a auxiliar as campanhas que eles fossem realizar? Também não. Nós só pagamos as propinas que era deles mesmo. Acho que a pergunta aí está um pouco... Ok, eu vou refazer então. Eu acho que a pergunta tem que ser refeita aí. Eu vou refazer. Do jeito que o senhor está falando, o senhor está perguntando se eu doei de livre e espontânea vontade dinheiro para o PT e para o PMDB. Não. Vou refazer. A referência que o senhor fez a 40 milhões, que seria dinheiro, que seria repassado ao PT e PMDB, e ajudaria inclusive a pagar... Não, 400 milhões. 400? Serviria inclusive para ajudar a pagar compra de outros partidos e de apoio de outros partidos. Isso. Esse dinheiro se deu a que título? Título de propina. Propina. O senhor pode esclarecer? Corrente que eles tinham com a empresa, eles não, o PT tinha com a empresa, o presidente da Hold, o Joesley, que organizava isso, ele estava fazendo isso já há 10, 12 anos, e organizando, e o PT usava esse dinheiro na eleição. Só nas eleições, você sabe dizer? Só nas eleições. Os pagamentos aos partidos eram repassados no mesmo momento do pedido ou formavam um crédito a ser requerido quando oportuno? Não. Era mais ou menos assim. Tinha o despacho lá do Joesley com o Guido Mantega, né? E daí o Edinho, que era o tesoureiro nacional do PT, da campanha, da Dilma, e o núcleo da campanha tinha reunião com os presidentes dos partidos, né? De vários partidos. Então ficava aquele leilão. O AES dava tanto, o outro dava tanto, aquele leilão. E uma vez fechado isso, pelo que eu entendo, aí ia lá no Guido Mantega. O Mantega chamava o Joesley, ou o outro, falava: ó, vocês vão pagar isso. O Joesley me passava
e o Edinho falava, você vai entrar em contato com, no caso, com o Antônio Carlos. Ele é que vai ficar responsável por fazer o que ele quiser com esse dinheiro. Ele era presidente de algum partido? Do Partido da República. O depoente sabe para que finalidade eram feitos os pagamentos aos partidos? Para eleição, para tentar eleger a presidenta Dilma nesse caso, o vice-presidente na época, o Temer, hoje presidente, e tentar fazer o maior número de deputados federal possível. Como se deu a participação da JF nas eleições de 2014 com relação ao acordo firmado entre o PT e o Partido da República para viabilizar a reeleição da presidente Dilma? A nossa parte foi exclusivamente repassar uma parte do dinheiro do PT, que estava conosco, da compra que o PT fez ao PR, na pessoa do senador Antônio Carlos. Compra que o PT fez ao PR significa o que essa expressão? Comprou o partido. Para que o partido fizesse o quê? Para que o partido desse tempo de televisão, desse apoio, para fazer a militância na cidade, nos estados, em Campos, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então ia abrindo o leque, né? Quanto mais partido, mais abre o leque. Como que o senhor ficou sabendo desse acordo entre o PT e o PR? Como eu expliquei para o senhor, o coordenador nacional da campanha, lá, o tesoureiro nacional da campanha, o Edinho, o Joesley sempre tinha uma reunião lá com o Guido Mantega, depois tinha uma reunião comigo com o Edinho. O Edinho representando o PT e eu representando a holding. Daí nós fazíamos uma distribuição de acordo com os presidentes dos partidos. Tá, só para deixar expresso, foi o Edinho Silva e o Guido Mantega que contaram para os senhores que esse dinheiro seria destinado a essa finalidade? Eu nunca tive contato com o Guido Mantega. Quem me contou foi o Joesley, que me entregava aqueles documentos que estão aí. Está autorizado aqui 20 milhões para o PR. O Edinho vai te procurar. O Edinho ia me procurar e levava junto sempre a pessoa, o presidente do partido, ou o tesoureiro, ou alguém do outro partido, que a partir daí ia ficar em contato comigo até que zerasse esse crédito. O comportamento do Edinho confirmava isso em relação ao que os pagamentos seriam destinados ao PR? Claro. E o Joesley ou o Edinho informaram ao senhor que teria sido o Guido Mantega que os orientou a agir assim? Na verdade, eu fiquei sabendo, o Joesley nunca falou, nem o Edinho, não sei se o Edinho... Eu não sei se o Edinho sabia que era o Guido, porque para mim também foi uma surpresa muito grande. Eu sabia que tinha um ser superior aí por cima, aí, mas nunca imaginei que era o Guido. Eu fiquei sabendo quase nos dias da relação que o Joesley me falou, na verdade quem dava ordem para nós era o Guido. Ok. Foi informado... Só uma questão de ordem, desculpa interrompê-lo. Pois não? Inicialmente na audiência se ventilou a questão de se fazer sobre sigilo. Eu não tenho conhecimento das demais pessoas que estão na sala ali atrás, doutor. E o Ricardo Saldi, ele permanece na situação de colaborador. Então, alguns temas que estão sendo tratados aqui são temas que são temas sigilosos. Então, pediria a Vossa Excelência só verificar se as pessoas que estão aqui não são... Tem alguém aqui que não é servidor, que não está... nós temos ali um policial, 2 servidores da justiça, todos um segurança servidores. E uma advogada. Né? E até onde eu estou compreendendo, doutor, as perguntas que o Ministério Público de Campos transmitiu, elas estão todas associadas ao fato. Perfeito, é porque por vezes, quando ele tem que fazer alguma explicação, ele se alonga em alguma outra questão. Não, perfeito. É natural, porque acaba que um fato está relacionado a outro. Perfeito. Né? Bom, prosseguindo. Foi informado ao depoente por qual valor foi fechado o acordo entre PT e PR na parte que cabia à JF? Sim. Qual era o valor? Inicialmente 20 milhões, depois passou para 40 milhões. Como seria o procedimento da JF a partir de então? Eu abri um crédito, eu fazia um conta corrente, aquela planilha, você tem uma cópia da planilha aí, e nessa planilha eu ia debitando. Abri o crédito lá de 20 milhões, zerou, tchau, vai embora. Ok. Houve reuniões com Edinho Silva, então, tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff? Várias. Qual o objetivo dessas reuniões? Nós tínhamos uma reunião semanal para prestação de conta, mas não só do PR, né? Aí era de todos os partidos que compunham a coligação do PT. Com quem o depoente deveria tratar para a distribuição do valor que cabia a JF arcar para o cumprimento do acordo entre PT e PR? Com o presidente em exercício que estava na época, o senador Antônio Carlos. O senhor teve reuniões com ele? Várias. Como o senhor Antônio Carlos Rodrigues controlava os valores distribuídos aos candidatos beneficiados com o dinheiro da JF? Ele era muito organizado, ele fazia uma planilha também.
A planilha até está anexa também. Eu entreguei uma cópia da planilha que ele me deu, de quanto ele distribuiu para cada deputado, para cada membro, para cada pessoa. No início, o nome de Antônio Garotinho constava entre os candidatos beneficiados com os valores da JF? Não, no primeiro momento só candidatos a deputados. O que ocorreu para que Antônio Garotinho... Não, tinha um senador também, desculpa. Tinha um ou dois candidatos a senador também. O que ocorreu para que Antônio Garotinho fosse beneficiado com o dinheiro da JF posteriormente? Decisão partidária. Eu acho que o Valdemar Costa Neto tomou uma decisão. O Antônio Garotinho, quer queira, quer não, é um homem importante no partido. É um cara que foi governador 2 vezes, foi candidato a presidente da República. Eu entendi que foi por aí. Houve recalcitrância da JF no financiamento da campanha de Garotinho? Além disso, havia alguma justificativa para que a JF apoiasse a campanha de Antônio Garotinho? Não, de forma alguma. Nós temos poucos negócios no Rio e nada em Goitacazes. E houve recalcitrância ou relutância em apoiar o Garotinho não, no início? A única coisa que eu pedi dentro da formulação que nós estávamos fazendo é para não ser oficial. Eu não gostaria que constasse que a gente estava dando 3 milhões oficial para o governador Garotinho, numa eleição que a gente não tem nada a ver com a eleição. Fugir muito aos nossos... Seria essa a justificativa para não aparecer explicitamente, não haver vínculos negociais? Eu lembro que eu falei isso com o senador Antônio Carlos, que eu queria muito que não fosse oficial. Uhum. O senhor Antônio Carlos Rodrigues mencionou ao depoente se concordava com esse apoio ao Antônio Garotinho, ou mencionou o seu entendimento quanto de onde deveria vir o dinheiro da campanha de Garotinho, já que a esposa deste estava em seu segundo mandato como prefeita de município de Campos? Não. Isso dentro da política a gente conversou lá, assim, mas ele achava que como a Rosinha era prefeita de Campos, ela tinha um caixa bacana para apoiar a campanha dele. Ele foi discutir isso com o Valdemar. Pelo que eu entendo, o Valdemar autorizou passar. E pelo que o senhor entende, o Antônio Carlos Rodrigues também seria contra apoiá-los naquele momento inicial? Sim. Por fim, qual foi o valor acordado para o apoio à candidatura de Antônio Garotinho e como foi realizado o repasse? 3 milhões numa nota dissimulada de... Desculpa interromper, o pedido inicial era de 3 milhões ou era maior? Então, eu não sei se era 4 ou 3 milhões, na verdade, mas eu acho que conosco foi 3 milhões. Certo. Foi 3 milhões, foi uma nota fiscal dissimulada em prestação de serviço, dessa Ocean Link aí, né, da Ocean Link, que nós pagamos descontando os impostos, que deu 2.699, alguma coisa assim. O depoente já conhecia a sociedade empresária denominada Ocean Link antes do acordo para o financiamento da campanha de Antônio Garotinho? Quem, eu? Não. Como se deu a transferência do valor da JF para a Ocean Link? O senhor já falou, mais ou menos, né? Mas, ordem bancária, pagamento a título de compensação bancária. O senhor pode repetir a parte que o senhor mencionou, a apresentação de uma documentação prévia para fazer essa transferência? O que eles apresentaram para que o senhor autorizasse o pagamento? Só a nota fiscal. Nota fiscal? Só nota fiscal. Contrato social também? O que eu falei para o senhor é que num caso desse, normal, de um pagamento desse na empresa, demoraria em média 15 dias e passaria pelo menos 4 diretorias mais o compliance. Isso que eu falei. Eles apresentaram, primeira coisa, que no dia que foi pagar, tá certo, entendi. No dia que foi pagar, o tesoureiro nosso puxou lá e achou o contrato social muito baixo. Então, nesse dia nós não pagamos. Eu chamei o Fabiano para ter uma conversa para ver se a gente podia, pelo menos, parcelar isso, ou fazer nota 3, 4, 5, 6 notas mensais. Mas eu sabia que não dava certo, estava no fim da campanha, todo mundo apertado, e a gente autorizou pagar assim mesmo. Ok. O depoente concordou inicialmente em realizar apenas um pagamento ao Ocean Link? Acho que o senhor já respondeu agora, né? O depoente conversou com o senhor Fabiano Alonso, também réu da pretensão, sobre as condições do capital social do Ocean Link e a possibilidade de fracionar o valor a ser pago. Eu vou logo adiantar a próxima pergunta que o senhor vai poder responder em conjunto. Houve algum entrevero ou desavença entre Garotinho e Fabiano durante a negociação do fracionamento do valor a ser pago pela JF? Segundo o Fabiano, sim. O senhor pode repetir? O Fabiano chegou lá e falou, cara, não tem jeito não, vamos pagar isso logo aí que vai dar problema para todo mundo aí, agora mesmo... O Garotinho tá nervoso, você sabe o jeito que ele é. Eu falei, eu não sei o jeito que ele é, não. Não conheço ele. Ele falou, mas vamos fazer isso antes que vai dar problema para o Antônio Carlos, para o Valdemar, para todo mundo. Aí no outro dia eu autorizei pagar, como eu falei para o senhor. Ok. Quem providenciou o contato com a Ocean Link para a elaboração do contrato e da nota fiscal fria? Não tenho a mínima ideia. O senhor foi procurado por quem, em nome da Ocean Link, para que esse pagamento fosse realizado? Não, nunca fui procurado por ninguém.
O Fabiano cuidou de Alonso tudo. vinha em nome dela? Eu não deixava ninguém da empresa, nem eu tratava com nenhuma empresa que tem essas notas frias. Cada deputado, tinha que trazer a nota pronta para mim e tal. Eu não... Tá. Quem trouxe esses documentos em nome da Ocean Link para o senhor? Fabiano. O serviço foi prestado pela Ocean Link? Não, senhor. Foi bom. A JF tinha interesse na citada prestação de serviço pela Ocean Link? Não, senhor. O trâmite do pagamento respeitou a rotina normal da JF para análise e pagamento de contratos? Como eu já disse, não, senhor. Nós temos aqui a menção ao nome Garotinho, escrita a caneta, e ao partido PR nos documentos. A letra é minha, foi eu que fiz. Segunda pergunta, eu vou mostrar para o senhor confirmar. Os autos estão onde, excelência? Os autos o estão processo? Aqui. Eu peço que o senhor mostre a ele as folhas 27 do anexo, onde consta a folha 66 do processo original. É um documento intitulado Razão de Terceiro. Razão de terceiro. E há um registro, a caneta, escrito PT e Garotinho. O senhor identifica isso aqui, senhor? Identifico. Eu pergunto se a letra é dele. É minha. Sim? É. E o que significa a palavra garotinho aí? Faz referência a que pessoa? Que pessoa? Uai, o candidato governador, o Antônio Garotinho. Antônio Garotinho. Ok. E PR significa o quê? Partido da República. Partido da República. Qual o valor transferido efetivamente da JF para a Ocean Link? O valor bruto é 3 milhões. Contando os impostos, parece que era 2.669, alguma coisa assim. O depoente razão de terceiro tem um valor aí. Ok. O depoente tem conhecimento de fatos posteriores à citada transferência? Não, senhor. O senhor sabe dizer se esse dinheiro chegou às mãos do destinatário? Também não tem. O depoente tem algo mais a acrescentar sobre os fatos que deram ensejo à presente ação penal? Não, senhor, nada. Satisfeito. Senhores, consta a presença de 3 advogados. Eu gostaria só de saber o nome e quem é que estão representando. Bom, eu sou advogado de Antônio Garotinho e de Rosinha Garotinho. O nome do senhor, doutor? Carlos Azeredo. Carlos Azeredo. Isso. O doutor? Meu nome é João Lima Arantes, eu sou advogado de Antônio Carlos Ribeiro, não do senador. Carlos Ribeiro. Boa tarde, Bruno Borragini, pelo senhor Antônio Carlos Rodrigues e pelo senhor Fabiano Rosas. Eu vou dar a palavra ao doutor pela ordem que está a denúncia aqui, ao senhor, posteriormente ao senhor. Tá. Boa tarde, senhor Ricardo. Boa tarde. Eu vou fazer umas perguntas, talvez o senhor já tenha até respondido. Se tiver, me perdoe, mas é não, porque... Não, que é isso. Tá? Prazer. O senhor foi procurado por alguma autoridade policial ou do Ministério Público antes de prestar seu depoimento sobre os fatos narrados na denúncia desse processo? Antes do senhor prestar o seu depoimento, se o senhor foi procurado por alguma pessoa do Ministério Público ou da Polícia Federal? Antes de eu narrar o depoimento? O senhor não prestou um depoimento? Eu prestei depoimento lá na Polícia Federal do Rio. Eu sei, mas eu estou perguntando se antes do senhor prestar esse depoimento... Aquele primeiro lá? Se o senhor foi procurado por alguém. Não. Eu estava fora do país, eu vim especialmente para dar essa declaração. O Francisco de Assis, que era o advogado, falou: você pode vir que nós temos um depoimento lá na Polícia Federal do Rio. Esses fatos que envolviam especificamente a doação ao senhor Antônio Garotinho já haviam sido abordados pelo senhor em algum depoimento ou delação anteriormente? Não, senhor. Antes do depoimento da Polícia Federal do Rio? Não, senhor. Tá. A nota fiscal emitida pela sua empresa, a Ocean Link, para a JBS, foi no valor de R$3.460.000. Por que a JBS fez um TED num valor inferior? Porque nós recolhemos impostos, pagamos imposto direto. Então vocês debitaram impostos. O senhor alguma vez teve contato pessoal com Antônio Garotinho? Não, senhor. O senhor alguma vez teve contato pessoal com Rosinha Garotinho? Não, senhor. Foi Garotinho que pediu para o senhor ou para o Joesley para fazer esse contrato fictício? Não, nunca. O senhor confirmou com o senhor Antônio Garotinho se o dinheiro que o senhor transferiu efetivamente chegou às mãos do Garotinho? Não era meu papel fazer isso. Certo.
Nem com Rosinha. A mesma pergunta em relação a Rosinha. Não, senhor. Mas o senhor disse no seu depoimento que o garotinho não havia sido contemplado na lista que na planilha. Na planilha, né? Então ele não estava contemplado na planilha. Até aquele momento, não. Não. O senhor lembra se foi feita uma doação de 3 milhões oficialmente pela JBS ao PR, ao diretório? Nacional? O PR Nacional? É. Fez. Mas sabe se tem uma doação oficial de 3 milhões? Específica para o garotinho? É. Ah, não, específico para o garotinho, não sei. Mas sabe que foi feita uma doação de 3 milhões? Só um minutinho, por favor. No dia 5 de 8 de 2014, foi feita uma de 3 milhões. É essa doação que eu me refiro. No dia 5 do 9 também foi feita uma de 3 milhões. São 2 de 3 milhões oficial. Essas doações, então, foram oficiais feitas pela JBS. Ao PR Nacional. Ao PR, não, mas elas foram oficiais. Foram. E o senhor sabe se essas doações, o PR Nacional transferiu alguma dessas, ou uma, ou as duas, para o diretório regional? Do PR regional? Não, sabe? senhor. Naquela lista nossa aquela lista de 1.860 e tantos candidatos, está aqui não? Não, porque nela tem. Mas é muito fácil, né, saber, porque nessa eleição não tem jeito de... Na eleição passada a gente transferia o dinheiro para o partido dava para o candidato, mas era obrigado a destinar a fonte inicial do dinheiro. Não, essas doações, elas estão contabilizadas na Justiça Eleitoral. Isso. Agora, o senhor disse no início do seu depoimento, salvo engano, uma pergunta do Ministério Público, que a JBS não queria doar nada ao PR. Ao PR doamos, sim, 40 milhões. Certo. Não, mas no início foi uma exigência do tesoureiro da campanha do Lula, da Dilma. Não queria doar nada diretamente ao garotinho. Certo. Não ao PR. E o senhor não estranhou o fato dessas doações oficiais e depois vir uma nova doação por fora? Doação oficial? O senhor narrou aí 2 doações oficiais. Não, várias, não são 2, não. Então, quantas doações oficiais o senhor doou ao PR? Eu acho que o senhor entendeu a resposta a uma pergunta equivocada. Hora nenhuma eu falei que nós não queríamos dar nada ao PR. Eu não falei isso. Pelo contrário, desde o começo eu sabia que nós íamos ter que dar alguma coisa. Não, é porque o senhor falou que a determinação foi do... Com relação ao Antônio Garotinho. O Antônio Garotinho. 11, o Antônio Carlos fez oficial. Tem 11 doações oficial para o PR Nacional. Então, em valor total de quanto as 11 doações? Entre 24 e 25 milhões. Tá. Essas doações foram feitas oficialmente pela JBS. E aí o senhor... Sim, senhor Ricardo, só poderia responder, porque na verdade ele grava aqui o som também. Então a pergunta do doutor foi se essas doações de 24 milhões foram oficiais ao PR. Dentro da planilha que o PT nos autorizou pagar o PR. Perfeito. Nós doamos entre 24 e 25 milhões simulada de doação oficial em propina. Perfeito. Não, mas elas foram contabilizadas na campanha. Claro. Tá. O senhor não estranhou esse pedido de simulação de um contrato para fazer uma nova doação? A JBS não poderia fazer... Mas não foi só um, não. Não, eu sei não. Estou perguntando desse contrato igual esse que o senhor está falando. Nós fizemos 100. 100, mas... O senhor não estranhou? Já tinha... Por que não fazer por dentro? Cada um escolhia do jeito que queria. Por exemplo, lá no PR fez em dinheiro vivo, fez mais 3, 4, 5 empresas. Dependia de quem estava negociando. Cada um era livre-arbítrio lá.
Tá. E quem negociava essas doações no PR com o senhor ou com o Joesley? Senador Antônio Carlos. Tá. Garotinho alguma vez negociou com o senhor Não. ou com o Joesley? Não, senhor. A Rosinha alguma vez negociou com o senhor ou com o Joesley? Não, senhor. O seu acordo de colaboração com o MP contempla a redução de pena por crimes narrados nessa denúncia aí? O senhor fala se eu tenho um anexo específico do garotinho? Um anexo específico com relação a essa... Ao PR tem. Ao PR tem. Agora, ao garotinho não. Ao PR. Dentro da planilha do PR consta os 3 milhões da Ocean Link. E aí contempla no seu acordo de delação? O acordo de delação ainda está sob... Está sob... Pela ordem de excelência, é que o acordo de colaboração, o conteúdo do acordo de colaboração é o nascedouro dessa ação penal. Não, é errado. Não é. Doutores, veja bem, vamos deixar uma coisa clara aqui. Eu estou cumprindo o ato deprecado. Essas questões, elas vão ser exploradas certamente por ocasião do julgamento do processo que não compete a mim. Então, se eventualmente essa questão for levantada, terá que ser perante o juiz deprecante no momento dele examinar o mérito da ação penal. Eu sei, mas Vossa Excelência vai entender o objetivo da pergunta. Não, eu entendi. Porque a gente precisa saber se essa situação jurídica está contemplada ou vai ser contemplada no acordo de colaboração premiada dele. Isso é de fundamental importância. Eu compreendo e eu quero deixar uma coisa clara. A defesa tem toda a possibilidade e em nenhum momento a defesa vai me ouvir cerceando qualquer tipo de indagação. É pelo seguinte, Excelência, na verdade, o inquérito que antecedeu essa ação penal, ele foi instaurado com base numa notícia que veio da colaboração. Que ele teria relatado esses fatos lá na colaboração dele, firmada com a Procuradoria-Geral da República. Por isso que a pergunta é relevante. Se o acordo contém... Excelência, tem uma questão processual de incompetência da Justiça Eleitoral de Campos, cujo conteúdo aqui nessa audiência de hoje é de extrema relevância para o que a gente quer defender. Perfeito. Doutor, deixa eu só... que isso fique mencionado aqui no termo da oitiva. Essa questão da competência foi decidida pelo juiz deprecante. Mas tem recurso, assim. Tudo bem, mas aí compete ao Tribunal Regional Eleitoral, ao juiz. Aqui eu só estou fazendo a oitiva da testemunha, então eu não tenho a competência para decidi-lo. Mas a defesa, nesse momento, perfeito, tem que produzir conteúdo de defesa. Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu precisava que ele respondesse. Eu passo, o senhor tem como afirmar, inclusive o advogado está presente para poder auxiliar, inclusive, nessa... Se contempla, porque isso é de extrema necessidade, Excelência, porque senão a gente vai ter que ter avistamento com ele para fazer essa pergunta. Então a gente vai resolver isso. Excelência, se esse tema, se o acordo tiver, na verdade, se esse anexo estiver mencionado na denúncia, aí ele pode falar. Se não estiver, ele não pode falar, porque está cobertado pelo inclusive é um acordo que está... Exatamente, ainda está em discussão. Só que ele permanece na... Eu compreendo o teu argumento, mas a gente vai entrar num problema ainda maior. Aqui ele é testemunha de acusação. E ele não pode calar. Falar a verdade. Perfeito. Exato, você é testemunha do Ministério Público. Você é testemunha de acusação e senhores, não pode falar. Bem, vamos simplificar o caminho, porque senão nós não vamos sair desse ponto. Excelência, o senhor Ricardo, ele está aqui para auxiliar o Ministério Público como testemunha de acusação. Perfeito. Alguns temas que estão ainda sob sigilo dentro do acordo de colaboração, ele não pode, porque o acordo de colaboração ele ainda está suspenso. Ele não foi revogado ainda. Não foi rescindido o acordo de colaboração. Mas você está vendo o problema processual que a gente... Não, perfeito, doutor. Eu compreendo, mas foram os senhores que deram causa, mas a gente... Eu compreendo a indagação do doutor, mas eu tenho que resguardar os direitos do meu cliente. E aí, nesse caso, ele tem um acordo ainda com a Procuradoria e ele tem temas que ele não pode falar. Não, mas eu só estou perguntando se esses termos específicos se isso estiver contemplam se isso estiver dentro da denúncia,
ele pode tratar. Se não estiver na denúncia, nessa denúncia específica, ele não pode tratar. Senão ele vai quebrar. A gente vai voltar naquela questão que está em discussão até hoje. A quebra do acordo. Todas as perguntas que foram feitas são objeto temático dessa denúncia aqui. Dessa denúncia. E o que eu estou... Não dá de lá. Não. Mas, doutor, eu acho que apenas a título de esclarecimento, o que disse é que no acordo de colaboração dele não tem um anexo exclusivo do senhor Antônio Garotinho. Ele tem um anexo exclusivo do PR, que trata, na verdade, nem é exclusivo, sobre vários valores que foram destinados a diversos partidos. Incluindo esse valor da Ocean Link. Esse valor da Ocean Link. Esse contrato da Ocean Link foi elaborado junto com o PR. Não é um anexo exclusivo que trata do assunto Antônio Garotinho. Não, Ainda como colaborador da Justiça, independente do benefício que ele tivesse, é compromisso primordial o compromisso que ele tem com a verdade. Então, é um dos princípios para o acordo que ele se atém à verdade que ele sabe no processo. Então, independente do benefício, isso não altera o que está sendo dito e o que foi dito na Polícia Federal. Doutora, a dúvida é o seguinte, deixa eu só tentar esclarecer. O meu objetivo, senhor Ricardo, é o seguinte, saber se esse contrato que o senhor disse que foi procurado, foi feito um contrato fictício, que o senhor não aceitava fazer um contrato, uma doação por dentro, se essa situação, essa sua participação está acobertada pela sua colaboração premiada. A colaboração está acobertada por nada, estou preso. Não, mas olha só, mas o senhor lá, quando começou... Eu vou responder a pergunta aí, você não quer saber... Doutor, vamos fazer o seguinte, doutor, essa questão aí, eu entendo a relevância dela, mas aí nós vamos fazer o seguinte, essa é uma matéria que será apreciada em relação à validade, à eficácia da prova. Quando for da delação, o senhor me pergunta lá. Inclusive, perante a autoridade judiciária competente para julgar o processo. Nós vamos finalizar a oitiva da testemunha. Vamos fazer o que o... Já consta. A pergunta já consta porque está sendo gravada. O senhor, em algum momento, foi ameaçado por Antônio Garotinho? Não. O senhor foi, em algum momento, ameaçado por Rosinha Garotinho? Não, de jeito nenhum. O senhor foi, em algum momento, ameaçado por qualquer das pessoas listadas pelo juiz da denúncia? Não conheço nenhuma daquelas pessoas. Não, além das que eu mencionei, que são... Mas nem das pessoas que o senhor mencionou. O senhor alguma vez foi ameaçado pelo senador ou pela outra pessoa? Não, de forma alguma. Entendeu? O senhor poderia afirmar, com certeza, que esses 3 milhões chegaram às mãos de Garotinho? Não, posso afirmar. O senhor não tem certeza disso? Dali da Ocean Link para frente, eu não tenho nada com isso. Tá. Sem mais perguntas, né? Obrigado. O segundo advogado é o doutor João Arantes, que patrocina Antônio Carlos Ribeiro, que não é o presidente do partido. Não é o senador. É o Antônio Carlos Rodrigues. Não, Antônio Carlos Rodrigues Antônio Carlos Ribeiro da Silva. É o Toninho. Isso. Perfeito. Excelência, se eu puder, porque na verdade eu havia preparado essa pergunta também, e puder tentar reformular de uma forma que a gente não afete, não adentre uma seara que seja... Esses fatos, incluindo o repasse que foi feito, foi destinado, supostamente destinado, ao ex-governador Garotinho, eles foram relatados no âmbito dos depoimentos prestados... Doutor, poderia só falar um pouquinho mais? Eles foram relatados, esses fatos aqui, no âmbito dos depoimentos prestados à Procuradoria-Geral da República? Essa pergunta eu vou te responder quando eu estiver na delação. Tudo bem, fique registrado pelo menos. O senhor o senhor esclareceu isso, mas eu gostaria só de especificar. O senhor não conhece André Luiz, os sócios da Ocean Link, André Luiz da Silva Rodrigues e Braune Alves Albergaria? Não, senhor. Não conhece? Não, senhor. Jamais discutiu esse contrato ou qualquer outra coisa com eles? A JBS não tinha, então, qualquer expectativa que o serviço contratado junto a eles fosse prestado? Não, de forma alguma. Tá. O senhor, por acaso, conhece Antônio Carlos Ribeiro Toninho? Não o senador. Antônio Carlos Ribeiro da Silva? Não. Jamais ouviu falar? Teve qualquer contato com ele? Nunca ouvi falar.
Satisfeito, excelente. Satisfeito, doutor. Terceiro advogado, doutor? Pelos senhores Antônio Carlos Rodrigues e Fabiano Alonso. Antônio Carlos Rodrigues era o presidente do PR. Isso. E o genro Fabiano Rosas Alonso. Isso. O senhor poderia só declinar o nome do senhor, por favor? Borragini. Pode prosseguir. Senhor Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Tentarei ser aqui bem objetivo. Especificamente, no tocante a esses 3 milhões de reais que teriam sido enviados da JBS ao PR e do PR, possivelmente à campanha política do senhor Antônio Garotinho, teria sido acordado com o senhor e com a pessoa do senhor Antônio Carlos em alguma facilitação ou alguma promessa de facilitação por algum servidor público de Campos de Goytacazes, da Prefeitura de Campos de Goytacazes, Não. para o envio desse valor? Perfeito. Não, de forma alguma. Senhor Ricardo, Se o senhor puder falar só desculpa no insistir. microfone. Só... Não, nunca conversei com ninguém em Campos. Perfeito, perfeito. Ela tem que olhar pra cá, né? Não, é só Eu vou mais além. O senhor Antônio Carlos, em algum momento, falou que esses 3 milhões de reais seriam utilizados para a realização de algum ato de ofício, seja no governo do Rio de Janeiro, seja na prefeitura do município de Campos dos Goytacazes, por algum servidor público? Não, era para a eleição do Garotinho. Tá, perfeito. O senhor poderia só confirmar, que acho que o senhor está falando um pouco baixo, eu confesso que eu não consegui ouvir. Em dado momento do seu depoimento inicial, quando eu estava respondendo as indagações de Sua Excelência, o senhor falou que esse valor do PT para o PR seria também para pagamento de tempos de televisão, para aumentar e fortificar a coligação? Não, acho que o Ministério Público me perguntou se eu entendia para que era esse dinheiro. Isso, o que compraria, né? Isso. Eu entendo, não sei se é por isso, mas porque a única coisa que pode ser é o tempo de televisão e a logística da campanha, onde tem os braços, os partidos. Tem Era só para esclarecer, porque eu confesso que eu não ouvi direito. Tá. Já entrando aqui em linhas finais, o senhor também afirmou que o senhor Antônio Carlos Rodrigues teria relutado inicialmente em auxiliar o repasse desse valor ao senhor Antônio Garotinho. O senhor confirmaria isso? É verdade, relutou. Tá, perfeito. Eu deixo claro, parece que foi depois... Eu até no meu, eu não lembro, eu deixei claro que o Antônio Carlos ficou, aí parece que teve uma conversa com o Valdemar e aí ele foi lá contrariado e falou: Ricardo, vai ter que passar o dinheiro. E só para deixar ainda mais claro, porque isso é crucial para a nossa defesa, esse relutar que o senhor usou, ele poderia ser interpretado também como eu não quero ajudar o Claramente, senhor. ele falou. Claramente, perfeito. Só mais uma checagem aqui rápida. No seu depoimento, as folhas 33, aquele prestado lá na Polícia Federal, o inicial, o senhor bem reportou aqui que a JBS não teria interesse em ajudar, repassar valores, tanto para a Prefeitura de Campos, para a campanha, de Garotinho, como para o governo do Estado, porque vocês tinham poucas obras, seja no governo do estadual, seja, e na Prefeitura não teriam nenhuma. O senhor confirma isso? Não, o que eu falei é que se nós estivéssemos doando o nosso dinheiro, nós jamais faríamos esse tipo de investimento no Rio. Tá bom. Talvez entenderam de outra forma. Tá bom. É isso, excelência, sem mais. Sem mais perguntas, doutores? O senhor quer acrescentar alguma coisa, senhor Ricardo, que o senhor entenda que seja relevante? Se puder apenas consignar, de repente, usar o microfone para consignar o protesto dele não esclarecesse esses fatos. Eu entendo a posição da defesa, da testemunha, dele não esclarecer se esses fatos foram ou não objeto do acordo de colaboração. Se puder consignar esse protesto no microfone. E tudo que foi dito aqui, reservadamente? Pode, não tem problema. Porque nessa hora que a gente estava discutindo, talvez não tenha sido ficou tudo registrado. Tudo bem. Eu entendi, doutor, mas isso aí vai ficar... Você não sabe, mas o inquérito foi instaurado com base numa notícia que veio da delação dele. Então a gente está tratando de fatos aqui que, na verdade, deveriam estar nos fatos.